Oi, começando mais um Tempos de Escola, mostrar aqui o nosso entrevistado no telão. Vamos ver se vocês reconhecem. Ah, eu já reconheceria na hora, sim. Com esse cabelo aqui. Aqui já são, aí, vamos fixar esse nosso entrevistado de hoje. Quantos anos deveria ter esse entrevistado nessa hora? 5. 5 anos, mais ou menos. Se ele fala 5, com certeza aproximadamente é essa a idade. O Bernardinho, nosso entrevistado de hoje aqui. Tem mais algumas fotos aqui, vamos fazer um passeio fotográfico inicial aqui, Bernardinho. Cabeludo, dentuço com dente separado lá. Aí, ó. Já com aparelho nos dentes ali. Esse não é com aparelho, né? É, tá com aparelho, o brilho do aparelho. Aí tá sério cabeludo. É, aí mais cabeludo. Mais cabeludo ainda. É, os tempos exigiam. Aí minha primeira carteira de identidade. Já jogava vôlei, tinha que viajar, exatamente. Entendeu? Aluguei aquela coisa de botar uma gravatinha com um ganchinho assim no fotógrafo para poder, na época tinha que tirar de paletó e gravata para identidade, né? Primeira identidade que eu tirei para viajar com voleibol já. A gente vai falar um pouquinho a respeito da tua vida escolar entre 74 e 77 no Colégio Andrews, no Rio de Janeiro. No Andrews você já praticava o vôlei? A gente jogava até, tinha uma turma grande de amigos, a gente fazia com os copinhos de papel e parafina para ficar impermeável, né? Aquele copinho parafinado de papel para beber refrigerante. A gente ia espremendo os copinhos e fazendo uma bolinha. Aí ficava bem compacta assim, a gente jogava na trave de futebol ou vôlei, 3 contra 3, e olha, aquilo levava recreios e intervalos inteiros, era uma disputa ferrenha. E a travezinha de futebol era o máximo. As amizades vinham dali, né, também, dessas disputas todas, porque aí você saía um pouco da classe, né, não era só a tua turma, as outras turmas. E nós tínhamos rivalidade, porque do Andes eu ia, às vezes, da Praia Botafogo correndo para o Fluminense, que foi o meu primeiro time. E vários colegas meus jogavam no Flamengo. Então nós nos encontrávamos, às vezes, nas disputas de campeonato carioca. Esse colégio Andrews tinha uma história com o Fluminense, né? O que era essa? Não, era a proximidade que fazia com que você também... E usava, às vezes, para as aulas de educação física complementares e tal. Tá. Então, a proximidade também fazia com que muitos de nós que ingressassem no esporte, poxa, vai nadar. E tudo, logisticamente, ficava mais fácil, né? Uhum. Então, eu saía, às vezes, correndo para Botafogo, chegava ali em Laranjeiras para praticar o meu vôlei. Como é que você se lembra da sua escola? Você chegava a que horas lá? 7 e pouco. 7 e pouco. Você morava longe ou não? Não, morava em Copacabana, não era muito longe. Então você acordava a que horas? 6 e pouquinho, 6h15, 6h20. Tinha uniforme? Tinha uniforme, uma camisa, quer dizer, no último ano não, mas até ali tinha um uniforme que era uma camisa azul, assim, meio de uniforme, onde, não sei, tipo um tergal, não sei o que era, com o símbolo CA, assim, bordado no bolso da camisa, e aquela camisa azul clara, e a calça era uma calça azul. Uhum. Eles foram ao longo do tempo liberando um pouco, né, então pro jeans e tal. No início, eu lembro que antes desse período, você tinha que usar aquela que era comprada na loja específica para aquilo, que era o próprio uniforme azul e tal. Você chegava na escola, a porta era como? Um portal grande, assim, né, aquele espaço aberto, depois você tinha uma porta de madeira atrás, um porteiro que era o Paulinho, fanático de esporte, mas não apenas de esporte, mas era um tremendo fã. Até hoje, quando eu cruzo alguém, filho de alguém que estuda, olha o Paulinho e tal, mandou um abraço para você. Era um cara assim, era uma personagem da escola, uma figura marcante das nossas vidas, que controlava a entrada e saída. Então, portanto, quando eu queria dar minhas fugidinhas antes para ir treinar, ele até foi meio cúmplice em alguns momentos de jogo e tal, ele me ajudava. Fala um pouco dos amigos, eu queria que você falasse alguns nomes, assim. Olha, eu tive um grupo de amigos que, assim, veio comigo desde de baixo, assim. Eu tive, bom, o Noel foi meu amigo até desde Pernalonga. Ou seja, nós nos encontramos antes do Andes, depois ele veio para o Andes um pouquinho depois de mim, nos reencontramos lá. E eu tive um grupo de amigos, o Carlos Alberto Gradim, que era um craque da escola, hoje, puxa, trabalha no mercado financeiro, é um cara inteligentíssimo. O Jorge Pintado, que a gente chamava ele, que era ruivinho, pintadinho, então Pintado era o apelido dele. E um grande amigo meu que faleceu, que se tornou médico, que faleceu no acidente de carro, Marcelo Maiolino, que também veio comigo desde a 2ª série até o terceiro ano, onde ele foi para a área biomédica e eu fui para a área de ciências exatas, que eu fui fazer engenharia, né, vestibular para. E também foi um amigo assim me acompanhou, né, a infância toda, a adolescência inteira. Então era um cara assim fantástico e a perda dele foi uma coisa assim meio que... Eu me lembro quando eu cheguei na missa dele, assim, que a mãe dele estava lá na frente, que ela me viu, assim, acho que um filme passou na cabeça dela, toda a nossa, assim, então ela saiu de lá e ela teve para me abraçar, quase que estivesse me abraçando um filho, porque a gente conviveu muito proximamente. Foi um dos grandes amigos que eu tive, sinto muita falta dele. Você já era Bernardinho? Não, ou você era Bernardo? Eu era Bernardo. E era Bernardo com o sobrenome?
Não, não era Bernardo. Não tinha muitos Bernardos assim na época. Hoje em dia eu vejo assim, Bernardo Rezende, Bernardo tal. Não, eu era Bernardo, não tinha outro Bernardo na minha turma, então eu fiquei Bernardo só. Bernardinho veio por causa do vôlei. Do vôlei, né? Por causa do Bernard. Para diferenciar do Bernard. Bernard e Bernardo ficava muito parecido. Como ele era maior, um pouquinho mais velho, Bernardo e Bernardinho. Então, pegou muito ali. Bom. Bom, nós vamos ver a sua escola hoje através de um dos amigos que você citou. Vamos lá. Vamos lá. O colégio sempre foi um excelente colégio e era muito rígido, a média para passar direto aqui era 8 e tinha que estudar mesmo para passar de ano, e o Bernardo sempre foi um excelente aluno, sempre teve médias altíssimas. Aqui na escola a gente não tinha assim muito, o vôlei era um esporte que tinha uma difusão diferente, né? Quer dizer, as pessoas não era muita gente que era ligada e que gostava de jogar, era mais futebol na época. Então a escola também, por sua vez, não tinha assim, instalações, quer dizer, quadras, essa coisa toda. Tinha uma quadra de futebol, de salão, e o que a gente jogava na época, a gente tinha pegava, arrastava as traves de futebol de salão, fazia umas bolinhas com um copo da cantina, né? Botava uma dentro da outra e tal, ia fazendo uma bolinha assim meio cilíndrica, e aí a gente jogava na trave de futebol de salão. Então saía todo mundo, acabava o recreio, estava todo mundo com os pulsos assim, todos marcados e tal, chegava suado, as garotas ficavam com nojo da gente, sempre juntos aqui, brincando. Aqui era um lugar onde a gente, de vez em quando no recreio vinha e ficava, tinha um campo de futebol meio precáriozinho aqui, era um cimento mais escuro, estou vendo que fizeram umas mudanças e tal. Essa obstinação dele por fazer tudo perfeito também era aplicável aos estudos, né? Ele sempre foi um excepcional aluno. Nós fizemos o terceiro ano lá naquele prédio ali, que na época era um prédio novo aqui nas instalações da escola. Foi um ano muito importante para todos nós, que era coisa do vestibular, né? Adolescente, aquela coisa de você se sentir mais velho, muita gente já fazendo 18 anos, tirando carteira de motorista, começando a dirigir, então levava as meninas em casa e tal. Foi um ano muito, muito legal. A gente estudava junto pro vestibular, né? Tinha uma turma que estudava junto e era uma maravilha, pô. O Bernardo, ele não é, ele assim, até em função do negócio dele, envolvimento já dele muito sério com o esporte e tal, ele não era um cara assim de ficar a tarde inteira estudando, mas ele era um cara muito concentrado, então ele prestava muita atenção à aula. Obviamente era um cara muito inteligente, como, né, sempre foi um cara muito inteligente e estudava assim, se fosse necessário estudar de madrugada, ele estaria estudando de madrugada para cumprir lá as obrigações que nós tínhamos e tal. Bom, Bernardo, queria mandar um super abraço para você, né? A gente, felizmente, tem tido a oportunidade de estar sempre junto, desde de garoto, somos amigos desde 3 anos de idade, talvez você seja o meu amigo mais antigo e com quase toda certeza eu também devo ser o seu. E eu queria dizer que é um orgulho para nós que somos seus amigos e convivemos com você, ver que você hoje é um ícone, né, de valor, de mérito e de determinação, que é uma coisa que o nosso país tanto precisa, né? E eu tenho certeza que essa missão sua está só começando e que você ainda tem muito para dar para todos nós aqui. Um beijo, um abraço. Que bacana. Rateou no final, hein? Pois é, deu uma... Teve que segurar ali. Você vê, ele falou, a gente conhece desde os 3 anos, quer dizer, viemos do Pernalonga. E você vê que a bolinha de papel marcou nossas vidas, né? E o Bernardo continua. O Bernardo continua. Para essas pessoas eu sou o Bernardo, em casa eu sou o Bernardo. Sua irmã estudava também com você? Minha irmã estudou também no Andrews. E me falou que você era muito ciumento em relação a ela. Nós somos 4 homens e uma menina, não tinha como não ser ciumento. Mas como é que isso se manifestava na escola? Não. Esse ciúme? A gente mandava o irmão menor ir lá, às vezes, que tem um único menor do que ela. Vai lá, então, que depois dá uma prensa, que tinham 3 mais velhos do que ela, a gente dá uma prensa no cara. Não, de vez em quando a gente ia lá, vai saber, né? Todos os atletas, os irmãos mais velhos e tal, maiores, e os amiguinhos ficavam em volta dela, a gente ficava dando umas afugentadas, né? Mas ela era tinhosa, ela tem uma personalidade assim, forte e tal, então às vezes ela que protegia o menorzinho quando apanhava lá, não éramos nós. Ela estudou lá, todos nós estudamos lá. A família foi toda marcada por esse colégio aí, ó, e muito bem, as lembranças são as melhores. Irmãos,
amigos dos meus irmãos, entendeu? Então é uma coisa assim que realmente marcou muito. Bacana. Bom, a gente vai para o intervalo. Na sequência tem muito mais histórias, documentos, fotos a respeito do Bernardinho. Tempos de Escola volta já. Bom, estamos voltando com Tempos de Escola, hoje com o Bernardinho. Vamos ver se você se recorda dessa personagem que vai aparecer aqui. Vamos lá. Vamos lá. Eu era inspetor, na época o Bernardinho estudava aqui. Isso aqui era barro, não tinha cobertura nem esse peso. Era uma descida que eles faziam botavam um gol, botavam do outro lado e jogavam aqui direto. E caía e se machucava. Hoje é essa quadra bonita que a gente está vendo aí. O Bernardinho começou aqui jogando vôlei com copinho de papel. Eles pegavam na hora do recreio, fazia bola de papel e jogava na estrada, porque não existia rede. Posteriormente que a gente colocou uma corda, que aí já ficou melhor. Ele sempre jogou muito bem, muito responsável, levava muito a sério os treinos. Ele treinava no Fluminense, as aulas terminavam 15:45. E ele tinha que sair correndo para jogar no Fluminense, treinando. Ele é pequeno. E nunca deixou de fazer um dever para não chegar atrasado. Bernardinho, é o Vanderlei, um abraço. Muito obrigado por tudo que você fez. Lembra do Nekoda, aquele levantador coreano? Você se inspirou nele? Um abraço. Muito bom. Esse era fantástico, era o inspetor, aquele que tinha que tirar a gente da quadra para voltar para a aula, entendeu? Mas era um cara bacana, que ele tinha essa coisa do saber levar e gostava do esporte, então não era aquele cara só turrão, que tinha a obrigação dele, mas tinha uma relação muito boa com os alunos, né? Acho que tem que ter isso, não tem como você, claro, né, enrijecer sem quebrar o negócio. O Vanderlei, todos nós, a família toda se tornou amiga dele, meus amigos todos lembram dele, e hoje é meio que coordenador ali, né, de algumas turmas e tal, e era um cara bacana, e era um cara que incentivava. Só que o Nekoda não era coreano, era japonês. Isso que eu ia perguntar. O Nekoda foi um levantador japonês que inspirou tantos, né? Na época dos anos 70, foi campeão olímpico do Japão 72, e esse cara era assim, o mito da época, né? Eu, como era levantador, era um dos caras que admirava, né? Como é que as notícias políticas chegavam para você? Você se interessava por elas? Existia um grêmio na escola se conversava sobre a questão dos anos 70, em 77, bom, você passou muito tempo lá, mas em 77 alguns atos públicos aconteciam. Olha, a minha praia era mais o esporte, então, eu não participei ativamente, embora eu tenha, digamos, de certa forma, visto, lido, tinha tido contato com as pessoas, mas não foi assim, digamos, um ativismo. A minha obrigação ali na escola, ou a minha participação, ela era muito assim, meio que prática, do tipo, os horários são esses, eu vou cumprir o que eu tenho que fazer, mas o que eu quero tá lá, quer dizer, eu quero poder realmente me desenvolver lá. Agora, não foi de forma, eu não acredito ter sido assim um alienado, não. Eu acho que, sabe, tive até algumas brigas lá dentro com alguns professores, com algumas coisas assim do tipo de não admitir certas questões, certas posturas e acho que, assim, acabei sendo respeitado. Eu e a turma toda, assim, vários amigos meus que, assim, empunharam algumas bandeiras ali que foram importantes até para a própria evolução do colégio, né, de métodos e tal, porque você vivia num período, assim, meio de testando um pouco a questão das autoridades, do poder instituído, era uma questão meio questionável na época, então a gente estava também lutando pelos nossos direitos, pelos nossos, enfim, nossos anseios ali, eu acho que teve um pouco disso. Legal. Bom, eu queria que agora você falasse um pouco dos professores. Quais são os professores dessa época que você se lembra e que marcaram? E por que também, Bernardinho? Eu tive alguns, eu lembro da Penha de Química, que fazia umas coisas assim muito loucas, era muito rígida. Eu lembro do Loureiro de História, que era um cara também durão e tal, mas que era um cara super bacana, super correto, sabe? Acho que ele era rígido, mas não, jamais intransigente, sabe? Uma coisa... tinha uma turma muito boa, acho que era uma turma de peso, de categoria, de conhecimento, e instigavam a gente. Acho que o professor tem que instigar, né? Se ele não mexer com você, é porque acho que ele não fez o papel dele. É verdade. Bom, desses professores, um vai falar a respeito de você. Vamos lá.
O Bernardinho, ele é hoje um retrato do que ele foi como aluno. Eu me lembro dele como um aluno excelente, eu me lembro dele como um aluno bastante disciplinado e até para usar um termo que a gente usava na época, um aluno Caxias. Né? Ele era realmente um aluno Caxias, né? Então, toda essa disciplina que ele tem hoje no voleibol, ele já era assim quando aluno aqui no colégio. Eu tenho boas lembranças dele realmente como aluno. E cada vez que eu o vejo em quadra, né, eu fico lembrando, né, ele em sala de aula, fico lembrando ele no próprio pátio, de vez em quando um professor faltava jogando o vôleizinho dele. Já naquela época ele era danado com relação aos colegas, assim, no joguinho de vôlei que eles faziam faziam aqui na quadra do colégio. Se o mundo mudou, é óbvio que a educação tem que mudar e o aluno também tem que mudar. E por que não dizer, as famílias também mudaram, né? Então, o ensino de 30 anos atrás, quando o Bernardinho foi nosso aluno, o professor, ele era assim um depositário do conhecimento, né? O aluno ia buscar no professor o conhecimento. Hoje, o aluno pode ir ao professor buscar o conhecimento, mas o aluno pode ir na internet buscar o conhecimento, né? Então, a ampliação dos meios de comunicação acabou diversificando muito a busca do conhecimento. Oi, Bernardo, tudo bem? É aquele papo que a gente teve, a coisa de um ano atrás, quando você esteve aqui na escola. É isso mesmo, disciplina é fundamental, né? Mas sempre com o coração e a mente aberta para o diálogo. Exatamente o que você faz. Continua assim, que realmente você está no caminho certo. Esse é um abração para você e tudo de bom. Muito sucesso. Mais sucesso ainda. Professor Loureiro de História. Pois é. Ele era durão, mas ele era um cara, acho que assim, né, bacana nesse aspecto. Eu acho que todos nós que passamos por ele temos essa recomendação. Eu lembro que um aluno da minha turma, Maurício, era um craque assim de desenho. Nós tínhamos aulas de artes plásticas no início da nossa, né, enfim, início do segundo grau, tal, primeiro grau. E esse rapaz, ele tinha um talento e ele fez então um retrato do Loureiro, né? E todos nós assinamos depois, ou seja, era um pouco um garoto fazer isso, uma homenagem a um professor aí naquelas épocas de dureza, de provas e de notas e tal. Era uma homenagem a um cara que, apesar de ter sido um cara que foi duro em certos aspectos, disciplinador da forma dele, mas ele tinha isso aí. Estava ali com o coração aberto para também, né, negociar as coisas e te dar um carinho quando precisava, não era só o bastão, tinha que ter cenoura também. Era um cara bacana, muito bacana. Mas o que eu estou achando curioso, interessante, é que eu ouço ele falar, ouço você falar bem de como ele era e vejo você agindo como ele agia, de uma certa maneira, né, naquilo que você disse. O que as pessoas falam de você, os seus atletas, é exatamente isso, a disciplina, a rigidez, mas um coração que dialoga, não é? Então, estou vendo mais um triângulo aqui do que eu vejo isso. Eu via depois, claro, no momento é claro que você tem certos conflitos, né, e você acha que estão cobrando muito, exigindo muito, sendo até intransigente. Você, quando jovem, imagina, quando você passa por aquele período, você olha e fala, não, eles foram na medida certa, eu não entendia, mas tinha de haver disciplina. E ao mesmo tempo existia esse diálogo. Quando a gente para, eu lembro das pessoas hoje, eu falo, puxa vida, eles me deram muito. Porque a escola é formada de professores. Quando eu falo da escola, eu falo do seu corpo docente, né? Porque a escola é um prédio, pode ser mais bonito ou não, é o barro. Eu não lembro do barro, eu lembro das pessoas que estavam ali, do inspetor, do porteiro, dos professores. Acho que esses é que são realmente a escola, né? Muito bom. Queria que você falasse um pouco das suas notas. Você deve ter sido um bom aluno mesmo, né? Eu era um bom aluno. Eu não era o melhor, mas eu era um bom aluno. Bom, nós pegamos aqui o da 8ª série. 8ª série? As notas, para ver. Tá, eu não lembro. Então, olha aí que beleza. Bernardinho, 8,5, 9, 10, 9,5, 9,5, 9, 7,5. 9,5, 9,5. Eu tenho 6,5 em português lá em cima, tá vendo? Tô vendo. Depois eu me dediquei um pouquinho, fui melhorando. Aquela de 6,5 me chocou. E as médias gerais estão aqui, ó. É isso, exatamente. 81, 96, tá vendo? 95, 100, 99. Tinha isso, 99, como é que tira 99, né? Agora, Bernardinho, e faltas? A gente pegou do 3º colegial.
E ó, ali à esquerda, nada. Você não faltou nem um peraí, dia. terceiro colegial, isso? É. Ah, então não, isso aí foi tudo, então, ajustado. Ou então alguém assinou por mim no terceiro colegial. Mas não tem é uma possível. falta, rapaz. Não, mas isso não pode ser o terceiro colegial. Não pode, né? Tá Porque aqui, falta, eu viajei terceiro muito colegial, no terceiro colegial. 1977. Terceiro colegial, não, o pessoal então assinava por mim. Que ano foi? 77 mesmo, é verdade. Terceiro colegial, não, mas eu faltei. Bernardinho era o primeiro e não faltou um dia. É impossível. É isso. Não adianta, Não era o Bernardinho. primeiro e faltei muito. Aí eles, não, vamos né, rasurar isso aí, mudar. Vamos falsificar ao contrário, né? Ao contrário. Para aparecer muito... bem lá. Meus amigos deviam assinar por mim, porque olha, no terceiro ano eu faltei muito. Caramba. Entendeu? Mas aí não tá certo. Bom, tem o seguinte, lá tinha um serviço de orientação educacional, né? E daí tinha um questionário autobiográfico, que eu vou falar algumas coisas aqui. É você que responde, né? De que matérias você não gostou? Em quais você sente mais dificuldades? No início, matemática, pois você não pode gostar do que não entende. E qual sente mais dificuldade? Nenhuma. Sem dificuldade de dialogar com algum professor? Sim. Professor de programa de saúde. Por quê? Ele não gosta de dialogar com ninguém. Daí tem uma outra parte, interesses e vocações. Você já decidiu por uma profissão futura? Não. Indique as atividades que lhe parecem mais de acordo com seus interesses e habilidades. 1. Atividades que exijam exercícios físicos e desportivos. Colocou como número 1. Número 2, trabalhos que exijam responsabilidade de execução de ordens, organização, planejamento e direção numa equipe. 3, trabalhos que envolvam capacidades de comando, de aceitação de disciplina de um grupo. 4, atividades que envolvam números ou cálculos matemáticos. 5, trabalhos em contato direto com pessoas de comunicação, liderança e persuasão. Quer dizer, essa escola já era uma bola de cristal, eu estou achando. Mas olha, você veja que eu não lembrava e não vi isso aí depois. Eu vou te passar aqui esse fax aqui, essa xerox, que é exatamente isso. Aos seus 14 anos, você falando já do seu futuro, que não foi muito diferente não, hein? Incrível. Realmente eu não tinha noção. Olha lá, pratica, o que tal, um monte de coisa. Olha meus amigos aqui. A turma toda. Uau, olha a letra. O Bernardinho, para a gente terminar, então eu queria que você falasse o que representou o Andrews para você. E agora, eu quase nem deveria perguntar assim. Eu acho que foi você tem uma determinação desde essa época, parece. A escola, particularmente, eu acho que ela tem uma influência vital. E quando a gente fala de escolas, eu volto a dizer, os professores, né? Nós vamos lembrar de gente. É claro, vamos lembrar de uma quadrinha e tal, mas nós vamos lembrar dos amigos, da bolinha que a gente compartilhava entre nós, dos professores que nos deixaram, às vezes, de castigo, ou cobravam, faziam, mas de alguma maneira influenciaram o nosso futuro. Então, eu acho que realmente o Andrews, para mim, tanto que quando eu tive, pela primeira vez, a fazer a opção do meu filho, mais velho, no Rio de Janeiro estudar, foi lá que eu coloquei. Porque eu realmente tinha uma confiança e acho que até uma certa dívida com eles pelo que eles me ajudaram a fazer. São os verdadeiros mestres, né? A gente tem no esporte um termo que a gente usa que são os philosopher coaches, né? Os coach filósofos, são aqueles caras que não se preocupam apenas com os seus achievements, com as suas conquistas, mas sim com todo o seu percurso, né? E não apenas esportivos, mas com tudo aquilo que diz respeito à sua vida, valores, né? Muito mais do que apenas estudar história, português, matemática, né? Acho que os valores que ele incute nas pessoas. E esses meus amigos todos, eu vejo que eles hoje são pessoas de sucesso e pessoas do bem, porque tiveram uma influência muito grande lá. Então, acho que os tempos de escola são fundamentais, né? Acho que a gente não pode, e a gente tem que lutar por isso, né? Para que realmente esse tipo de valor não saia de moda nunca, né? Legal, Bernardinho. Primeiro, muito obrigado pela participação. Segundo, espero que você tenha gostado de rever e relembrar um pouco desses momentos, né? Muito. Que seguiram muito da tua personalidade, e parabenizar você por tudo que tem feito pelo esporte brasileiro. Obrigado, Sérgio. Obrigado.